E aí, galera, beleza? Vamos lá? Oitavo ano, maravilhoso. Simbora começar a estudar agora um dos períodos mais sanguinários da história da Revolução Francesa. A gente tinha estudado que a Revolução Francesa foi um momento extremamente importante porque ele mudou a maneira que o ser humano se relaciona com o tempo. Antes, da Revolução Francesa acontecer, a gente pensava o seguinte: quando aconteceu uma grande mudança na sociedade, as coisas vão voltar a ser como eram antes. O passado era sempre preferível ao futuro. O futuro para aquelas pessoas que viviam na Europa antes da Revolução Francesa, o futuro era incerto. Então, quando elas faziam uma grande revolução, elas não queriam uma mudança das regras da sociedade. Elas queriam que a sociedade voltasse a ser como era antes. Com a Revolução Francesa, não. Elas quiseram mudar as regras do sistema. Por isso a gente chama isso de uma revolução. Tá? A gente fala que isso mudou a maneira como as pessoas enxergaram a realidade. A ideia de que o tempo passou a ser retilíneo e não cíclico. Antes da Revolução Francesa, as pessoas falavam, poxa, nós vamos fazer uma revolução para voltar ao que era antes. Então é assim, tá ruim agora, assim, começa bom, né? Tem o rei, a sociedade, todo organizado, tem os que mandam, outros que obedecem. E aí, quando as coisas vão ficando ruins, a gente tem que falar para o rei lembrar que ele tem que reorganizar a sociedade. Aí volta como era no passado. Com a Revolução Francesa, em 1789, não. Os jacobinos, eles queriam reforma agrária, eles queriam acabar com a escravidão, eles queriam direitos para todos e eles queriam que todos pudessem participar da política. Os girondinos queriam o direito à propriedade privada, o direito à liberdade de pensamento e o direito à vida. Ou seja, o Estado não poder mandar você morrer só porque você discorda do Estado. Então, nós temos uma luta que é para mudar o sistema. Por isso que a gente fala que a Revolução Francesa é tão importante. É porque ela não vai acontecer na França apenas. Ela vai contaminar toda a Europa com um espírito de mudança radical das regras da sociedade. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque a gente fala que a Revolução Francesa inaugurou a Idade Contemporânea. Até 1789, a gente chama de Idade Moderna. Depois de 1789, a gente chama de Idade Contemporânea, porque são as características do nosso tempo. Nós, hoje, valorizamos a liberdade de pensamento, valorizamos a propriedade privada, o lucro, o capitalismo. A nossa sociedade, ela nasce no final do século XVIII, se você parar para pensar, com essa grande revolução que foi a Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa. Agora, a gente viu também que ela foi muito radical. Radical a ponto de que a revolução teve que ser parada pelos próprios revolucionários. Os jacobinos chegaram ao poder e guilhotinaram seus próprios aliados. E aí foi o período do terror. Os girondinos subiram ao poder e perseguiram até mesmo seus próprios aliados, chamaram terror branco. Ninguém conseguia ficar no poder. E aí eles construíram um diretório, que também foi uma forma instável de poder. E aí foi substituído pelo consulado, com 3 cônsules, e um deles se destacou. O que eles precisavam na França era de um herói. Eles queriam um herói, eles queriam uma figura que trouxesse paz, que trouxesse ordem e que trouxesse prestígio, credibilidade. E o Napoleão Bonaparte, era esse líder militar popular que era super pragmático. Chegava o inimigo, ele não pensava 2 vezes, mandava matar todo mundo. E ele mandava o exército dele ser super leve. Eles não carregavam muita comida, eles não carregavam muito armamento, eles iam sempre no horário menos esperado pelo inimigo atacar e eles roubavam o armamento e a comida do inimigo. Então era um exército extremamente veloz, o exército do Napoleão Bonaparte, que conseguiu ganhar tantas guerras contra outros países que o Napoleão conseguiu chegar no poder sozinho. Né? Então aí a gente chama de consulado, olha lá, vamos retomar, né, o que a gente falou. De 1799 a 1804. Marca o início do poder de Napoleão Bonaparte.
Apoiado pela burguesia, claro, a burguesia, essa classe de comerciantes, era a classe que mais tinha interesse em estabilidade política. A burguesia, ou seja, a classe de comerciantes, é sempre a parte da sociedade que mais tem interesse em estabilidade. Mas estabilidade para quem? Estabilidade para os donos da propriedade de terra, né? A propriedade privada. Então a burguesia, ela queria essa estabilidade e ela vai financiar o Napoleão. O Napoleão, ele vai ser tipo o garoto propaganda da burguesia, tá? E aí ele vai poder dar um golpe político. O Napoleão deu o golpe chamado golpe do 18 Brumário, né? Brumário era o nome do mês. Ou seja, no dia 18 do mês Brumário, ele acabou com o diretório e ele se tornou o único cônsule, tá? Bom, em 1802, vamos ler aqui comigo para você entender melhor essa matéria. Dando sequência à centralização política, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício, né? Então ele seria o único líder francês, né? Por meio de um plebiscito, ou seja, uma votação realizado entre os franceses, que ainda permitia ao cônsul o direito de indicar um sucessor para o seu cargo, tá? Ou seja, ele virou uma espécie de rei. É muito interessante você perceber que a Revolução Francesa, toda aquela revolução, aconteceu para destruir a monarquia e acaba que Napoleão Bonaparte vira uma espécie de monarca, né? Porque ele vira vitalício no poder, ele vai ficar no poder até ele morrer, e ele tinha o direito de colocar uma outra pessoa que ele escolhesse no poder, tá? Externamente, a guerra continuava. E a segunda coligação, que era o grupo de países, tá, que não queriam a revolução, o grupo de países europeus foi formada contra a França. Então teve uma segunda coligação, ou seja, mais o grupo de países europeus que estavam lutando contra a França. A primeira já havia sido contido durante a fase da Convenção, ou seja, a primeira coligação já tinha sido derrotada pelos jacobinos. E agora, quando Napoleão chega no poder, há um novo grupo de países, Inglaterra, França, Império Austro-Húngaro, que queria... França não, né? Desculpa. Inglaterra, Império Austro-Húngaro, Rússia, que queriam derrubar a França, que queriam derrubar a Revolução. Por que outros países da Europa queriam derrubar a Revolução Francesa? Por que eles queriam derrubar Napoleão Bonaparte? Ora, porque na França falava-se do fim da monarquia, falava-se do fim dos privilégios, falava-se do fim da nobreza, e chegaria ao poder a burguesia. Então a Inglaterra, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, Portugal, Espanha, todos os outros países da Europa formaram uma grande liga para derrotar Napoleão Bonaparte, tá? Então era a França contra praticamente todos os outros países, tá? E essa foi a segunda coligação. Beleza. Dotado, portanto, de poder, Napoleão Bonaparte adotou reformas visando ao benefício do setor social que viabilizou sua escalada, ou seja, a burguesia. Então, o que ele vai fazer? Ele centralizou a cobrança de impostos, tá? Ficava tudo na mão do Estado, que posteriormente foram aplicados à criação do Banco da França, ele criou o Banco da França, uma nova moeda, o franco. As indústrias, né, também foram beneficiadas, haja visto que Napoleão criou a Sociedade de Fomento à Indústria. Ou seja, o que o Napoleão fez? Ele favoreceu a burguesia, criando bancos, indústrias, impostos e uma nova moeda. O fato mais importante ocorrido durante o consulado, ou seja, o governo de Napoleão Bonaparte, no entanto, talvez tenha sido o estabelecimento de um código civil. O Napoleão, gente, ele fez um conjunto de regras que toda a sociedade tinha que obedecer. E esse conjunto de regras derrubava toda aquela regra do mundo dos nobres. Porque a principal característica dessas regras, o chamado Código Civil, era a meritocracia. Ou seja, se você tem talento, você pode fazer parte do Estado. Antes, para você ser um funcionário do Estado, você tinha que fazer parte das famílias dos nobres. Agora, pelo Código Civil de Napoleão Bonaparte, se você prova que você tem talento, você pode ser contratado pelo Estado. Se você pode provar que você tem talento, aí você pode ser um professor do Estado. Nasce com o Código Civil de Napoleão a ideia de concurso público. Ó, já parou a pensar nisso? Hoje a gente vive concurso público na nossa sociedade, né? O tempo todo. Mas isso nasceu lá na era de Napoleão Bonaparte. Porque o Napoleão, ele queria privilegiar a lógica, ou seja, o pensamento da burguesia. E a burguesia é uma camada de pessoas que vão fazer comércio. E se eles mostram que têm talento, eles querem fazer parte da política. Eles querem fazer parte do Estado.
Vamos entender mais algumas outras coisas que o Código Civil de Napoleão Bonaparte trouxe. Entre seus principais pontos destaca-se a garantia da liberdade individual e da igualdade jurídica, ou seja, você é livre, você é um indivíduo e você pode fazer o que você quiser. Você pode viajar para onde você quiser, antes não era assim. Você pode falar o que você quiser, antes não era assim. Tá? Igualdade jurídica, ou seja, se você é nobre, você vai ser julgado pelas mesmas leis que um escravo ou que um pobre. Tá? Então a ideia é que a lei fosse igual para todos. E isso é fundado no governo de Napoleão Bonaparte. Olha como isso tem tudo a ver com a nossa sociedade de hoje. Tá? Destaca-se, então, a garantia da igualdade individual e jurídica. A existência de um Estado secular. O que é o Estado secular? O Estado não tem que obedecer nenhuma religião. Tá? O Estado de Napoleão Bonaparte era fundido com a religião. Ele falava que a religião oficial era católica. Mas o Estado, o Napoleão e os funcionários do Estado não tinham que obedecer mais à Igreja Católica. Porque antes a Igreja Católica podia ficar dando pitaco na política. A Igreja Católica podia falar assim, Napoleão, isso aí eu não concordo. Amém? E o Napoleão tinha que falar amém. Né? Então a gente está falando de uma sociedade que era separada da religião no que diz respeito ao Estado. O Estado não tinha que obedecer à religião, mas a religião tinha que obedecer ao Estado. Então isso muda muitas coisas, tá? Casamento civil, ou seja, o casamento não é mais feito na Igreja Católica. Agora você pode fazer um casamento em nome do Estado diante do Estado. Antes você tinha que casar, para você casar tinha que ser na Igreja Católica. Agora com o governo de Napoleão Bonaparte, você pode casar diante do Estado. Ou seja, você não precisa ter um casamento religioso. Você pode casar e o Estado reconheceu que você está casado. Isso dá uma liberdade muito grande às pessoas. Houve, porém, proibição de greves e de sindicatos. Olha só que interessante. Até aqui, parece que o Napoleão está super bonzinho, né? Ele está dando direitos iguais, ele está promovendo a igualdade. É bom lembrar que na história não existe nem herói nem vilão. Existem seres humanos. E os seres humanos são tão heróis quanto vilões. A própria palavra vilão, ela já é meio preconceituosa, tá? A palavra vilão veio daquela pessoa que mora na vila e é pobre. Ou seja, a ideia de que o mal é o pobre que quer causar desordem. Na época de Napoleão Bonaparte, pessoal, os sindicatos e os movimentos dos trabalhadores estavam proibidos. Os trabalhadores não poderiam fazer pressão aos proprietários de terra. Ou seja, Napoleão Bonaparte, ele está falando de liberdade, ele está falando de justiça, mas isso tudo é em nome da burguesia. Porque a burguesia, que é dona das fábricas, é dona das indústrias, agora está proibindo greve de trabalhadores, tá? Ou seja, Napoleão Bonaparte está governando em nome de quem? Da burguesia. Então essa liberdade, ela tem limites, porque ela só serve quando é para privilegiar a classe dos ricos. Beleza? Além disso, o marido tinha tutela sobre mulheres e filhos. O marido podia mandar na sua mulher e o marido podia mandar nos seus filhos, tá? Você não tinha direito de desobedecer o seu marido, tá? Se o seu marido quisesse, sei lá, te bater, você não poderia nunca reclamar no Estado contra ele para a polícia. Não tinha isso. Se o seu marido bate nos meninos, nas crianças, ele até mata as crianças ou estupra uma criança dentro de casa, é direito dele, tá? Então, olha como essa sociedade ela era machista e extremamente desigual. Então, não é esse maravilhoso mundo que às vezes pode muitas pessoas pensar, não. Beleza? Apesar de as reformas napoleônicas terem sido concedidas com uma certa estabilidade política na França, as pressões estrangeiras e a ameaça provocada pelos nobres emigrados persistiram. Diante desse cenário, o cônsul vitalício tornou-se imperador, através de um novo plebiscito realizado em 1804. Naquela ocasião, até o Papa Pio VII foi a Paris para a coroação de Napoleão Bonaparte. Ou seja, agora o que acontece? Ameaças externas. A Inglaterra continua lutando contra a França. O Império Austro-Húngaro, a Rússia, continuam insatisfeitos contra a França. Então, sabe o que Napoleão Bonaparte vai fazer? Para ele ter ainda mais poder e não ser questionado, ele vai se autoproclamar imperador. Ele vai fazer uma eleição, ele vai falar assim, gente, quem quer que eu seja imperador? E essa eleição, ele era muito famoso mesmo, ele ganhou fácil,
E aí ele virou imperador da França em 1804, inclusive com apoio da Igreja Católica. Ele ficou super poderoso. Então tá, eu trouxe aqui para vocês uma imagem da coroação de Napoleão Bonaparte. Quando eu fui no Museu do Louvre, eu tirei uma foto, acho que eu até coloquei aqui. Aqui. Eu tirei uma foto de mim com esse quadro imenso, do tamanho da parede, né? E ele mostra como que Napoleão Bonaparte ele queria perverter todo o controle político, ou seja, esse homenzinho, o Napoleão, na hora que o Papa for colocar a coroa, ele pega a coroa e ele vai colocar em si mesmo. Ou seja, ele aceita a Igreja Católica, mas ele fala, quem manda agora é o Estado. A Igreja Católica é importante? Sim. Tem uma frase famosa de Napoleão Bonaparte, muito marcante, que é o seguinte: a religião ela é importante. Ela é importante para que aqueles que sofrem injustiça aceitem a injustiça. Porque quando eles pensam no paraíso, eles aceitam a injustiça na terra. Quando eles pensam na perfeição do paraíso, eles aceitam sofrer aqui na terra. Então, essa desigualdade social, ela é útil. Ela é útil a quem? A quem está lá no topo da cadeia alimentar, a quem está no topo da pirâmide. O Napoleão Bonaparte é esse cara que sabia jogar, que sabia manipular os interesses do poder. Beleza? Bom, só que ele não era uma pessoa que queria ficar só na França, não. Ele tinha um plano. O plano dele era muito simples, muito básico. O plano do Napoleão era dominar o mundo. Né? Era muito simples o plano dele, bem tranquilo, assim, coisa fácil. Você está jogando War, né? E aí você tira aquela cartinha, domine todos os países. O Napoleão é esse cara que tirou a cartinha, domine todos os lugares do mapa. O Napoleão queria dominar toda a Europa. E ele tinha planos para dominar a América também. Tá? Com ele sendo o grande imperador, o centro do mundo. Se tem um cara que antes de Hitler pensou em mudar o mundo aos seus moldes de interpretação, foi Napoleão Bonaparte. Esse baixinho, que é mais baixinho que eu, tá? O Napoleão Bonaparte era um cotoco de ser humano e ele tinha esses auspícios, né? Todo esse egocentrismo enorme. E ele conseguiu dominar em muitos sentidos, várias regiões. Ele invadiu o Egito, ele roubou tesouros do Egito Antigo, trouxe tudo para a França. Hoje o Museu do Louvre, ele é abarrotado de tesouros egípcios, porque Napoleão Bonaparte roubou. Tá? Isso tudo era uma coisa simbólica, uma atitude simbólica, para mostrar que ele estava dominando os lugares mais importantes do planeta. Tá? E aí ele mandou construir o Arco do Triunfo, né, na França, que era uma homenagem a ele mesmo. Tá? Então é um cara extremamente poderoso e concentrador do poder nele. E aí ele vai fazer uma coisa que vai ser o seu objetivo de pesquisa, para o seu dever de casa. Tá? Você vai pesquisar para mim, olha só. O Napoleão Bonaparte vai declarar uma coisa chamada bloqueio continental. E você vai pesquisar para mim, ó, pesquise o que foi o bloqueio continental e o que foi o bloqueio continental, quais foram as suas consequências e como ele acabou. Tá? O bloqueio continental vai ser o plano do Napoleão, assim, máximo. A estratégia máxima para ele dominar o mundo. Europeu, pelo menos. E aí eu quero que você pesquise para mim o que é isso. Assista vídeo, faça um resumo e manda lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Ó, pesquise o que foi o bloqueio continental, quais foram as consequências e como ele acabou. Tá? Tá aí, pessoal. Muito obrigado. Beijo grande. Saudade de vocês. A gente se vê.